Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de exercícios da nossa escola de física. Meu nome é Cristiano, sou professor de física e para você que não conhece, a gente tem um perfil de física no Instagram, @profcristiano, com CH e TH. E a gente tem também uma plataforma de assinatura de curso extensivo de física para o Enem. Além disso, curso de física para biomecânica e curso de física para o concurso da PRF. Para você que não conhece, eu vou te mostrar do que se trata. De todo modo, o link está aqui na bio, mas olha só. Lá na nossa plataforma Escola de Física, assim que você acessa, você vai ter acesso aqui às trilhas ou um roteiro para você estudar para o Enem, caso você queira estudar por conta própria. Esses roteiros serão postados também no nosso Instagram de física, onde eu inclusive posto dicas de física todos os dias. Então nós temos roteiros de física para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro até outubro, já que novembro é a prova e novembro, nos dias que antecedem a prova, nós teremos apenas revisões. Agora, caso você queira acompanhar através da nossa plataforma, assim que você clica na trilha, você terá disponível as aulas referentes a essas trilhas todas aqui do lado. Além disso, caso você queira estudar independente das trilhas por temas, aqui nós temos as aulas dos temas específicos das divisões da física, mecânica, eletromagnetismo, ótica, etc. Além disso, você, assinante, tem acesso a um curso de revisão de matemática para a física. São os tópicos mais importantes de matemática para a física, como, por exemplo, cálculos com frações, cálculos com vetores, cálculos com potência de 10, funções de primeiro e segundo grau, logaritmos e mais um monte de coisa. Está tudo aqui bonitinho. Ainda um pacote de resumos prontos em PDF de todos os principais assuntos da física. São mais de 50 resumos prontos, coloridos, esquematizados, prontos para você ter no seu celular, no seu tablet, no seu computador, prontos para imprimir, para você encadernar e etc. Tudo aqui. Tudo isso disponível por miseráveis R$ 29,90. É muito barato para você estudar pra caramba. Além disso, a partir de maio teremos também um curso de Fundamentos de Física para Biomecânica. Caso você conheça alguém da área da saúde que precise de biomecânica e apanha da física, teremos um curso de física para biomecânica. Além disso, também a partir de maio, um curso de física para PRF. Caso você conheça alguém que estuda para PRF, um curso de física 100% voltado para a banca CESP. Avisa para essa pessoa, olha, o curso de física específico para a banca CESP para PRF. Esse concurseiro vai entender do que eu estou falando. E aqui, seguindo as trilhas, as aulas 1 e 2, você vai observar aqui, ó, as aulas 1 e 2, referentes aos conceitos básicos de cinemática e movimento retilíneo uniforme, estão disponíveis aqui apenas para os assinantes. E essa aula específica que você está assistindo agora é só de exercícios referentes a esses dois assuntos aqui. Essa aula de exercícios ficará disponível aqui no YouTube e também para os assinantes. Porém, as aulas de teoria apenas para os assinantes. O link está aqui na descrição. Essa aula de exercícios, ela tem uma lista, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Você baixa a lista de exercícios para acompanhar essa aula especificamente. Então aqui a gente vai revisar alguns conceitinhos que foram dados. Então, sem muita demora, de olho na tela. Baixa a sua lista então e acompanha com a gente. Olha só. Primeira aula então de exercícios, conceitos básicos de cinemática e movimento retilíneo uniforme. Questão número 1. Professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, qual é a única correta? A única correta. Então vamos lá. A única correta, letra A. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Tudo bem, então o Pedrinho está sentado, né? Então ele está em repouso em relação aos demais colegas. Mas todos nós, eu, professor, que está andando, o Pedrinho e os amigos, estamos em movimento em relação à Terra. Não, a gente não pode afirmar isso. Eu, por exemplo, professor, estou andando para lá e para cá igual uma barata tonta, não estou em repouso em relação à Terra.
em movimento em relação... todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Quer dizer, é o contrário. Eu estou em movimento em relação à Terra e os nossos queridos alunos todos sentados, eles não. Eles estão em repouso em relação à Terra. Então, afirmativa A errada. B. Mesmo para mim, professor, que não para de andar e anda igual uma barata tonta, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Certo. Quando a gente estuda cinemática, a gente não pode afirmar que um corpo está em movimento em relação a toda e qualquer coisa no universo inteiro de forma absoluta. Bem como a gente também não pode falar que o corpinho está em repouso em relação a tudo e qualquer coisa no universo inteiro. O mesmo corpinho, ele sempre estará em repouso em relação a algum observador e sempre estará em movimento em relação a algum observador em algum lugar no universo. Não existe movimento absoluto para 100% dos observadores e nem repouso absoluto para 100% dos observadores. Então, aqui, letra B, correta. Vamos ver as outras. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, ou seja, todos ali sentadinhos, bonitinhos, paradinhos, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Isso que nós acabamos de falar. A velocidade é nula para qualquer observador humano. Existe em algum lugar, pode existir em algum lugar, um observador que observa esses alunos se movendo. Pode estar em qualquer lugar no universo. Aqui falou para qualquer observador humano, mas não falou que o seu observador está no nosso planeta. Ele pode estar em Marte. D. Como não há repouso absoluto, e não há mesmo, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Também exagerou, né? Não há repouso absoluto. Mas falar que nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial, eu estou em repouso em relação às coisas que estão paradas aqui do meu lado. Então não é assim que funciona. Letra E. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Não. Então a letra C está errada, a letra errada. Não. Em relação a nós, na Terra, o Sol passa por cima de nós todos os dias. Então, em relação a nosso referencial, eu, você, o Sol se move. Então, correta a letra B. Questão 2, traduzindo 2. De um avião que voa de leste para oeste, com velocidade constante, abandona-se uma bomba. Despreze o atrito com ar e esboce a trajetória da bomba quando vista em relação ao observador fixo no solo e em relação ao observador no avião. Essas figurinhas, elas não fazem parte da questão original. Eu as coloquei no nosso slide, bem como a bomba. Aqui o nosso avião está indo da esquerda para a direita. Ai, professor, mas não era de leste para oeste? Era, mas eu coloquei da esquerda para a direita. Não muda. Então, olha só. Se o avião... Aqui vamos usar uma simbologiazinha aqui, ó. Se o nosso airplane está se movendo, vou colocar aquele tracejadinho assim, ó, que simboliza movimento. Se ele está se movendo e a bomba está colada nele, então a bomba tem a mesma velocidade dele. Até aí, nada de muita novidade. E aí, a hora que ele soltar a bomba, o tempo todo, a bomba, enquanto ela cai, ela vai acompanhar o avião. Por que ela vai acompanhar o avião? Porque falou que não tem atrito. Então a bomba vai se soltar. Então, olha essa primeira fotografia aqui, a bomba se soltou. Passado um tempo, aqui na segunda fotografia, a bomba continua acompanhando o avião, caindo. Na terceira fotografia, a bomba continua acompanhando o avião, caindo. Repare, então, qual é a trajetória que essa bomba está fazendo, sendo observada de lado, de quem está no chão, de quem está no solo. Vai ver essa trajetória parabólica aqui, ó. Vendo aqui, eu não sou muito bom para desenhar parábola. Vamos lá, trajetória parabólica. Ó. Então, quem está no solo está vendo essa trajetória aqui, ó, parabólica. Parabólica. Agora, e quem está no avião? Imagina aqui o Sr. John Pilot. O Sr. John Pilot está aqui no avião e todo o tempo que ele olha para baixo, ele continua vendo a bomba se afastando do avião, porém sempre acompanhando o avião. Então, o que ele vê é uma trajetória simplesmente em linha reta, uma trajetória retilínea. Então, quem está no solo vê uma trajetória parabólica e quem está no avião vê uma trajetória retilínea. Então, repara, você mudou o referencial, mudou o ponto de vista, mudou a trajetória, mudou a análise do movimento.
Questão 3. A questão 3 fala o seguinte para nós. Uma partícula desloca-se sobre uma reta na direção x. No instante 1 segundo, a partícula encontra-se na posição A. Está aqui a posição A. Está aqui a posição A. E no instante 6 segundos, encontra-se na posição B. Está aqui a posição B. Como indicados na figura. Determine a velocidade média da partícula no intervalo de tempo entre os instantes TA e TB. Vamos lembrar, como é que nós calculamos velocidade média? Importante você ter em mente aqui, ó, velocidade média. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Isso é o conceito de velocidade média. Como é que se calcula deslocamento? Deslocamento é sempre a posição do fim menos a posição do começo. Posição do fim. Onde esse corpinho chegou lá no começo, lá no final da trajetória dele. Ele chegou aqui na posição 70. Menos. Posição de início. De onde ele partiu? Ele partiu aqui, ó, da posição menos 40. Menos 40. Dividido por... Qual foi o intervalo de tempo transcorrido? Nessa posição A, o relógio marcava 1 segundo. Na posição B, o relógio marcava 6 segundos. Quanto tempo se passou entre 1 segundo e 6 segundos? Instante final menos instante inicial. 6 menos 1. Agora a gente consegue terminar nossa continha. Só vou pedir para você tomar um certo cuidado, porque menos com menos é mais. Ó. Então aqui fica mais, 70 mais 40. Isso dá 110. Dividido por 6 menos 1, 5. Então, portanto, velocidade média, 110 por 5, 22 metros por segundo. Próxima questãozinha, questão 4. Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 quilômetros. Jesus Christ, em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos United States of America. A velocidade média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente. Vamos lá então. Aqui, ó, velocidade média, deslocamento pelo tempo. Repara aqui que o processo é exatamente o mesmo. Só tem que tomar cuidado com o seguinte. O tempo está em dias e todas as respostas estão em quilômetros por hora. Então nós temos que passar dias para horas. Um dia tem 24 horas, então 5 dias terão 5 vezes 24 horas. Então velocidade média é igual a 6.480 dividido por 5 vezes 24. 6.480 dividido por 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 10, 11, 120. Ah, beleza. Então, velocidade média é igual a 6.480 por 120. Vamos fazer isso aqui, 6.480 dividido por 120. Jesus, que conta enorme. 54 quilômetros por hora. 54 quilômetros por hora. Aproximadamente. Aproximadamente nada, deu certinho. Próxima questão. 5. Ao passar pelo marco 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço encontra-se junto ao marco 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em km por hora de quanto? Então, o lance é o seguinte. Se nós fizermos aqui um pequeno esboço desse probleminha, vamos imaginar então que o carro está aqui
Tá? Essa nossa trajetória é em quilômetros. Ele está aqui no quilômetro 200. Está aqui o nosso carrinho. Lindo o nosso carrinho. E aqui tem um posto, né? Olha o posto aqui, ó. Posto. Quer ver o posto aqui, ó? A gente vem aqui, ó. Posto. Posto. Shell. Top. Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia. E o posto Shell, tá de pretinho aqui, ó. E o posto Shell tá no quilômetro 245. Ou seja, o nosso carrinho, o nosso motorista, deixa eu colocar de vermelhinho, o nosso motorista, ele vai se deslocar até chegar no posto 45 quilômetros. Quem colocou a placa falou que esse posto está a 30 minutos, ou seja, esse posto ele está a meia hora, porque 30 minutos é meia hora, né? E eu quero a resposta em quilômetros por hora. Qual é a velocidade média, então, suposta do nosso motorista? Quer dizer, o cara que colocou o outdoor, ele está supondo que esse carrinho está com que velocidade média? A gente sabe calcular. Velocidade média é deslocamento, 45, pelo tempo transcorrido, meia hora. Qualquer número dividido por meio é o dobro dele. 45 por meio, 90 km por hora. Então a pessoa que colocou o outdoor, ela está supondo, ela está prevendo que a pessoa está passeando, né, nessa rodovia, está andando nessa rodovia a 90 km por hora. Próxima questão. Vamos lá. No primeiro trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 500 metros, com velocidade escalar média de 90 km por hora. O trecho seguinte, de 100 metros, foi percorrido com velocidade escalar média de 72 km por hora. A sua velocidade escalar média no percurso total foi em metros por segundo d. Presta atenção, sempre que a questão envolver deslocamento, onde o nosso corpinho ele executa trechos diferentes, com características diferentes, ou seja, velocidades diferentes, tempos diferentes, e a questão pedir a velocidade média, você tem que ter em mente que a velocidade média total da viagem total é o deslocamento total pelo tempo gasto total na viagem. O deslocamento total nós temos, porque o primeiro trecho vale 500, o segundo trecho vale 100, então o deslocamento total nós temos 600 metros. Agora, quanto tempo ele demorou para viajar? Aí a gente tem que olhar para cada trecho individualmente, calcular o tempo de cada trecho, somar esses tempos, aí nós teremos o tempo total. Então vamos lá. O primeiro trecho aqui foi de 500 metros. Então nós temos aqui um primeiro deslocamento de 500 metros. E ele foi feito com a velocidade, a questão falou de 90 km por hora. A gente vai passar isso para metros por segundo. 25 metros por segundo. Quanto tempo ele gastou no primeiro trecho? Velocidade é distância por tempo. Logo, tempo é distância por velocidade. Isso aqui dá 20 segundos. Agora, vamos ver no segundo trecho. O segundo trecho é um percurso, é um pedaço de 100 metros. Foi feito com uma velocidade, opa, aqui é 2, foi feito com a velocidade de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Quanto vale o tempo gasto nesse trecho? Se velocidade é deslocamento por tempo,
Consequentemente, tempo é deslocamento pela velocidade. Isso dá 5 segundos. 5 segundos. Qual foi o tempo total gasto, então? Vamos somar aqui, ó. Tempo total gasto, 20 no primeiro trecho, 5 no segundo. Tempo total gasto. Tá aqui, então. Vamos voltar aqui. 25 segundos. Olha lá. Qual foi a velocidade média total, então? Velocidade média total foram os 600 metros em 25 segundos. 600 por 25, 24 metros por segundo. 24 metros por segundo, letra C. Então, quando a questão falar sobre deslocamento com trechos diferentes, você não pode simplesmente somar as velocidades e tirar a média. Você não pode simplesmente vir aqui, ó, todo feliz e todo pimposo, somar 25 mais 20, 25 mais 20 e dividir por 2. Você não pode fazer isso. Existe um caso muito específico, muito particular, muito particular, em que isso funciona. Então não faça isso. A velocidade média não é a média das velocidades. Anota isso. A velocidade média não é a média das velocidades. Pode ser que seja em um caso muito específico, mas isso não é regra. Então a regra é sempre: descubra o deslocamento total, descubra o tempo total, e para isso você vai trabalhar em cada trecho individualmente, para tirar a informação de deslocamento, para tirar a informação de tempo. Depois, com deslocamento e tempo totais em mãos, aí você divide um pelo outro e acha a velocidade média total. É assim que funciona? Próxima questão. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento fez o percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. Qual o comprimento da ponte? Você vai notar o seguinte: sempre que um trem ou caminhão que tenha um tamanho X for ultrapassar ponte ou túnel ou outro trem ou outro caminhão, ou seja, eu estou pensando aqui de movimento de coisas grandes, de tamanho Y, o deslocamento da ultrapassagem é a soma x mais y. Então, nesse caso específico aqui, a velocidade média do trem é o deslocamento x mais y, ou seja, é o tamanho dele mais o tamanho da ponte, dividido pelo tempo gasto para esse movimento acontecer. A velocidade média foi dada, 50 km por hora. Só que a gente tem um problema, porque essa velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, nós temos que dividir isso aqui por 3,6. O trem mede 120. A ponte é o que eu quero saber. E essa ultrapassagem levou 15 segundos para acontecer. Multiplica cruzado, 15 vezes 50 é 750. Então, 750 dividido por 3,6 é igual a 120 mais y. 120 mais y. Esse 750 dividido por 3,6 não dá exato, isso dá algo próximo de 208,3. Isso é igual a 120 mais y. Esse 120 mais y passa para a esquerda negativo. 208,3 menos
120, isso dá mais ou menos 88,5 metros. Aproximando aqui 88,5 metros. Então está aqui o tamanho da nossa ponte. Então lembra, esse tipo de questão é muito comum. Um trem ou um caminhão vai ultrapassar outro trem, outro caminhão, ou vai ultrapassar uma ponte, ou vai passar por um túnel. O deslocamento necessário para essa ultrapassagem acontecer é a soma dos dois tamanhos, sempre. Então sempre que a questão envolver coisas grandes, objetos grandes, você soma os dois tamanhos. Questão 8. Olha lá, ó. Um trem de 150 metros de comprimento atravessa uma ponte de 350 metros de comprimento em 1 minuto e 40 segundos. Qual a velocidade média? Em km por hora. Então vamos lá. Velocidade média é o deslocamento. Agora são duas coisas grandes. Vamos somar os tamanhos pelo tempo transcorrido. Velocidade média eu quero saber. A soma dos tamanhos. 150 mais 350, 500. Em quanto tempo? Vamos passar isso aqui para segundos. Ó. 1 minuto são 60 segundos. Mais 40 segundos, 100 segundos. 500 dividido por 100, 5 metros por segundo. Eu não quero em metros por segundo. Eu quero em quilômetros por hora. Multiplicando por 3,6, isso dá 18 km por hora. 18 km por hora. Então, sempre que a questão falar sobre ultrapassagens de coisas grandes, você soma os tamanhos. Questão 9. É uma cobrança de pênalti, um jogador de futebol chuta a bola em direção ao gol com velocidade de 108 km por hora. Gente, já anota no seu caderninho. Isso aqui é igual a 30 metros por segundo. A partir do momento em que perde contato com o pé do jogador, a bola demora apenas 0,4 segundos para chegar à linha do gol. Qual é a distância percorrida? Então vamos lá. Velocidade média, deslocamento pelo tempo. Velocidade média do chute, ó, da bola, 30 metros por segundo. Distância eu quero saber. Quanto tempo essa bola ficou no ar? 0,4. Passo 0,4 multiplicando. 30 vezes 0,4, 12 metros. Então, essa bola viajou por 12 metros. Tranquilo? Questão 10. Uma ambulância e um carro de passeio trafegam no mesmo sentido em faixas vizinhas de uma longa avenida em linha reta. A ambulância tem 6 metros e se desloca com velocidade constante de 30 metros por segundo. E o carro tem 4 metros e se desloca com velocidade de 20 metros por segundo. Quanto tempo a ambulância vai para ultrapassar o carro? Vamos colocar aqui, ó, já desenhei para você, esse desenho não é o desenho da questão original. A ambulância está a 30 metros por segundo e o carro está a 20 metros por segundo. Aí o que acontece? Quando a ambulância encostar no carro, ela tem que ultrapassar o carro. O que nós falamos? Ultrapassagens de coisas grandes, nós somamos os tamanhos. Quando a gente fala de ultrapassagem, a melhor maneira de resolver esse tipo de problema é usar a velocidade relativa. Como os dois objetos estão no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é a subtração das velocidades. É como se o carro estivesse parado e a ambulância estivesse se aproximando a apenas 10 metros por segundo. Então, a velocidade relativa, e aí toda velocidade, seja ela relativa ou não, média ou não, sempre será deslocamento pelo tempo. Então, eu vou promover a ultrapassagem da ambulância usando a velocidade relativa. É como se o carro estivesse parado e a ambulância fosse ultrapassar o carro a uma velocidade de 10 metros por segundo. O carro tem 6 metros, o carro tem 4 metros, a ambulância tem 6 metros, a gente soma os tamanhos. Isso dá 10. Passa o tempo para a esquerda multiplicando. 10 dividido por 10, 1 segundo. Então, essa ultrapassagem levará 1 segundo.
Próxima questão. Em dezembro de 2009, o navio Crystal Symphony esteve em Parintins, um dos principais destinos de navios no Amazonas. Com 55 mil toneladas e 250 mil metros de comprimento, ele é um dos mais espaçosos a navegar e também um dos poucos a ostentar 6 estrelas. O navio de 30 metros de comprimento navega em sentido contrário numa trajetória retilínea paralela do Crystal Symphony. Sabendo que os módulos das velocidades do Crystal Symphony e do navio menor são constantes e valem, respectivamente, 2 e 5 metros por segundo, o intervalo de tempo em segundos para que eles se cruzem, para que eles se ultrapassem, é d. Gente, é a mesma coisa da questão anterior. A única diferença agora é que ao invés deles estarem indo para o mesmo sentido, cada um aqui está indo para um lado. E quando os corpinhos estão em sentidos opostos, as suas velocidades são somadas quando eu calculo a velocidade relativa. Ou seja, nesse caso, é como se um barco tivesse parado e o outro estivesse indo a 7. Porque um tem 2, o outro tem 5 metros por segundo de velocidade. Então é como se um tivesse parado e o outro fosse cruzar por ele a 7. Velocidade relativa, vamos lembrar que qualquer velocidade sempre é deslocamento pelo tempo. 7, e aí coisas grandes a gente soma os tamanhos. Um tem 250 metros de comprimento, o outro tem 30. Isso dá 280 metros. Multiplica cruzado. 280 dividido por 7. Isso é igual a 40 segundos. Próxima questão. Uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços com unidades do Sistema Internacional é menos 2 mais 5t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é função horária da posição. Ela tem o formato, a cara, o shape genérico, e lá nós falamos isso na nossa aula de teoria, S igual S0, posição de início, mais velocidade vezes tempo transcorrido. Repara que o número que multiplica o tempo é a velocidade. Nesse caso, vale 5. A gente aborda isso na aula. Velocidade positiva, o movimento é do tipo progressivo. Portanto, letra C. Questão 13. Deixa eu só ver aqui. Questão 13, 14, 15, 16. Está acabando. Questão 13 fala o seguinte. Um automóvel percorre uma estrada com função horária menos 40 mais 80t. O automóvel passa pelo quilômetro zero após quanto tempo? Quilômetro zero, que era a posição final, 0. Posição final, 0, igual menos 40 mais 80t. Esse menos 40 passa para a esquerda positivo. 40 igual 80 vezes t. Esse 80 passa para a esquerda dividindo. 40 por 80, meia hora. Meia hora porque a questão falou que as posições estão em quilômetros e o tempo está em horas. Então, meia hora, 30 minutinhos, é o tempo que ele leva para alcançar a posição número 0. É o que a questão está perguntando para a gente. Questão 14. Uma motocicleta com velocidade de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de 100 metros de comprimento e velocidade de 15 metros por segundo. Qual a duração da ultrapassagem? Nós falamos que quando se trata de movimentos de corpos no mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades. A motoca está a 20, o trem está a 15. É como se o trem estivesse parado e a motoca tivesse uma velocidade relativa. Velocidade relativa, vamos apagar esse eminho aqui. Velocidade relativa de 5 metros por segundo. Para ultrapassar o trem, ela vai ter que percorrer 100 metros, que é o tamanho do trem. Em quanto tempo isso vai acontecer? Velocidade é igual a deslocamento dividido pelo tempo, ou seja, 5 é igual a 100 dividido pelo tempo. Passo o tempo para a esquerda multiplicando, o 5 para a direita dividindo. 100 dividido por 5, 20 segundos. 20 segundos.
Questão 15. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de 100 metros com velocidade de 15 metros por segundo. É a mesma situação anterior. O deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem é. Então, nós calculamos que a motocicleta ela leva 20 segundos para ultrapassar o trem. Ao longo desses 20 segundos, quanto de asfalto essa motocicleta precisou consumir para poder ultrapassar todo o trem? A velocidade da motocicleta é igual ao seu deslocamento, agora em relação ao asfalto, não em relação ao trem. A motocicleta tem velocidade de 20. Ela vai ultrapassar o trem ao longo de 20 segundos. Então, ela vai precisar de 20 vezes 20. Ela vai precisar de 400 metros de asfalto para poder ultrapassar esse trem. Questão 16. Questão 16 fala o seguinte. Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra executando movimentos retilíneos uniformes. Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2 e 3, e no instante t0 a distância entre elas é de 15, podemos afirmar que o instante da colisão é dois objetos em sentidos opostos. A gente pode calcular o tempo de contato utilizando velocidade relativa. É como se, por exemplo, essa bola estivesse parada e essa bola aqui se aproximasse a 5 metros por segundo de velocidade. E aí ela tem que consumir todo esse tamanho aqui, toda essa distância de 15 metros. Ora, eu tenho uma velocidade média. Média não, aqui é relativa. Vamos usar o terminho correto aqui. Nós temos uma velocidade. Nós temos que uma velocidade relativa de 5 metros por segundo ao longo de um deslocamento de 15 metros. Quanto tempo leva para esse espaço ser consumido? Vamos lá, então, velocidade de deslocamento pelo tempo. 5 igual 15 sobre tempo. Tempo igual 15 por 5, 3 segundos. 3 segundos, letra C. Esses exercícios, então, foram referentes às aulas 1 e 2 do nosso curso extensivo para o Enem. Lembrando que as aulas são ao vivo, são transmitidas pelo Zoom. Então, você que é assinante, você pode entrar na aula, assistir a gravação, participar da gravação ao vivo, fazer quantas perguntas você quiser. Caso não dê para você assistir a aula, fica disponível e você pode fazer sua pergunta lá na seção de comentários. Eu respondo o mais rápido possível, seja em texto, seja em vídeo, não importa. O link está logo aqui embaixo, não deixe de assinar. Siga a gente também no Instagram. Então, sempre que nós gravarmos 2 aulas, terá mais uma extra de exercícios. Lembrando que são 2 aulas de teoria por semana, fechando todas aquelas aulas da trilha no mês. É isso. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever. Isso é importante. O YouTube está cheio de conteúdo duvidoso e nós que espalhamos educação merecemos essa curtida com certeza absoluta. É isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!